Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a este terceiro episódio da nossa série de videocasts que o Observatório está fazendo, o Observatório Nacional da Mulher na Política, está produzindo para o Entre Nós Candidatas, que é um projeto de acolhimento psicossocial para mulheres expostas à violência política de gênero e raça durante as eleições municipais de 2024. Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, eu sou coordenadora de pesquisas do Observatório, e antes de introduzir as nossas entrevistadas do dia, eu gostaria de convidar a minha colega, Cristiane Bernardes, para explicar um pouquinho para a gente o que é o Entre Nós Candidatas, para quem ainda não viu os nossos episódios anteriores. Ei, gente, obrigada, Ana. Agradeço às nossas convidadas de hoje também. Eu sou assessora técnica de articulação institucional do Observatório. E para vocês que ainda não conhecem o Entre Nós Candidatas, esse projeto, que foi lançado em agosto passado, ele está voltado para a promoção da saúde mental das mulheres que são vítimas de violência política de gênero. Ele acontece em parceria com psicólogas voluntárias e entidades da sociedade civil e funciona em 3 eixos esse projeto. O primeiro é o acolhimento psicossocial, que se traduz na estruturação desses encontros virtuais entre as candidatas que concorreram, né, nas eleições agora de 2024, nas eleições municipais, e as psicólogas que são as mediadoras. O segundo eixo é o eixo de pesquisa, por meio do qual as pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás coletam os dados para sugerir, né, mudanças e possíveis políticas públicas de apoio à saúde mental das mulheres que estão na política, que ocupam espaços de poder. E o último eixo do nosso projeto é exatamente o eixo de informação, que serve para disseminar conteúdos sobre violência política e também os serviços de proteção que estão disponíveis para as vítimas. Este videocast e esta série de videocasts fazem parte deste eixo de informação, né? Integram esse eixo informacional do nosso projeto Entre Nós Candidatas. E para vocês que estão nos assistindo no YouTube, vocês podem conhecer todos os materiais que nós estamos publicando nesse projeto no portal da EVC, da Câmara dos Deputados, neste endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela. No episódio de hoje, no nosso videocast, nós vamos falar sobre as denúncias dos casos de violência política de gênero, né? O que é crucial, quais evidências, quais elementos são cruciais para se elaborar uma denúncia de violência política de gênero efetiva e o que acontece uma vez que a denúncia é apresentada ao poder público. Para responder a esse e outros questionamentos, nós teremos 2 entrevistadas hoje, Rafaela Micos Passos e Diana Alves Argentino de Souza, ambas defensoras públicas federais que integram o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero nas eleições de 2024. A iniciativa foi lançada pela Defensoria Pública da União, em agosto deste ano, para receber denúncias e oferecer assistência jurídica integral e gratuita em casos de violência política contra as mulheres. Rafaela e Diana, sejam muito bem-vindas. Que bom tê-las aqui conosco. Obrigada. Gente, sejam muito bem-vindas. E nós vamos começar, eu queria começar com vocês falando, né, sobre essa questão do crime de violência política que já está, né, no nosso ordenamento jurídico desde 2021, com a lei, né, que institui o crime de violência política contra a mulher. E desde a aprovação da lei e a criação efetiva deste crime, né, o reconhecimento dessas situações como crime, nós já temos alguns canais de denúncia ativos, né? Tanto o Ministério Público, delegacias de polícia, enfim, alguns desses canais nós já até mencionamos, né, nos episódios anteriores aqui da nossa série. Então, eu queria começar falando um pouco sobre, né, exatamente esse Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero, que foi criado pela Defensoria, né? E aí eu queria, Rafaela, se você puder nos explicar por que a Defensoria lança, né, um programa de apoio aos denunciantes específico nas eleições deste ano. Obrigada pela pergunta e obrigada pelo convite, né? É uma honra participar desse videocast e poder trazer a visão da Defensoria Pública da União em relação a esse tema tão importante, tão relevante para o nosso país, que é o enfrentamento à violência política de gênero. Então, eu queria primeiro contextualizar um pouco a atuação da Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União, ela foi criada na Constituição de 88 e tem a função de promover direitos humanos e de prestar assistência jurídica integral e gratuita
às pessoas vulneráveis. E na nossa lei complementar, a lei orgânica da Defensoria, que é a lei que rege toda a carreira, que trata tanto, existe a Defensoria Pública dos Estados e a Defensoria Pública da União. Nessa lei, fala especificamente da matéria eleitoral, ela indica que a atribuição para atuar nos casos da Justiça Eleitoral é da Defensoria Pública da União, que atua nas causas federais. Então, na Justiça Federal, nos casos em que envolvam a União, o INSS, empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, autarquias, como o INSS. Então, nesses casos que há a competência da Justiça Federal, a atuação no âmbito da Defensoria, de prestar assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública da União. Então, a da Justiça Federal especializada e também, né, que é o caso da Justiça Eleitoral. Então, a gente tem uma previsão legal de atuação na Justiça Eleitoral expressa, por isso que a Defensoria Pública da União tem essa atribuição. O lançamento do programa é porque a gente verifica esse aumento de... Né, tem a questão da legislação nova também, mas também a gente verifica que há um aumento de casos de violência contra as mulheres, como um todo aqui no nosso país, né, um problema crônico e estrutural. Então, esse ano, a Defensoria está trabalhando como um tema estratégico o enfrentamento à violência contra as mulheres. Como se trata de um ano eleitoral, um dos eixos, o projeto piloto dessa atuação, né, que a intenção é criar um observatório geral, né, de atuação de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, foi lançado esse projeto piloto em relação à violência política de gênero nas eleições. A ideia foi fazer esse projeto, que está atrelado à nossa atribuição de trabalho mesmo, né, funcional, que é a atribuição no eleitoral, dando esse recorte da violência política de gênero, para depois ampliar para todos os tipos de violência contra as mulheres. Então, a ideia foi criar que também tem 3 eixos, né, a criar esse canal de denúncia, né, eu não digo de denúncia, mas é de atendimento, porque a Defensoria presta atendimento à população, presta assistência jurídica gratuita, então, é esse canal de atendimento, né, em casos de violência política de gênero, também a capacitação do nosso público interno, dos defensores e defensoras, porque é uma temática nova, essas assimetrias de gênero, essas questões a gente precisa capacitar, são problemas que estão inseridos em toda a sociedade, inclusive na Defensoria, então a gente tem que capacitar e conscientizar as pessoas que trabalham com a temática a respeito do que é violência política de gênero, como trabalhar em relação a isso, então, nessa parte de capacitação também. E outro eixo é melhorar, aprimorar a relação da Defensoria com as outras instituições, integrar melhor nessa rede de proteção e assistência às mulheres vítimas de violência política, né? Especialmente agora nessas eleições municipais de 2024. Certo, perfeito, obrigada, Rafaela. E aí eu queria perguntar para a Diana agora, como que funciona o programa? Ainda é possível fazer denúncias de situações ocorridas durante essas eleições? Até quando que vai? Obrigada. Agradeço o convite também por estar aqui hoje para poder esclarecer essas dúvidas. O programa ele fica, a previsão dele é até o dia 30 de novembro. O nosso canal de denúncias de atendimento ele ainda está ativo no site da DPU, www.dpu.def.br. Acessando lá tem um campo, um link, já diretamente vai para um formulário. Nesse formulário, a candidata, a mulher que sofreu violência política de gênero, ela pode narrar o fato que aconteceu, digamos, um exemplo, houve uma propaganda difamatória, ela pode colocar lá, narrar o que aconteceu, inserir os dados dela, mandar eventuais provas que ela tenha, que a gente vai receber esse atendimento, essa denúncia dela, essa reclamação, vai ser distribuído para algum defensor público para poder analisar esse caso e ver qual o andamento que seria melhor para aquele caso em específico. E quais elementos vocês diriam
E aí pode ser, até mesmo você, Diana, continuar respondendo, você diria que é fundamental para que uma denúncia seja realmente efetiva, né? Vocês falaram de elementos que as mulheres podem trazer, incorporar ali. Quais seriam esses elementos? Na verdade, Ana, vai depender muito do caso em específico. Eu posso dar alguns exemplos só para as candidatas tentarem visualizar melhor em cada caso delas. Por exemplo, nesse caso de uma propaganda, encaminhar, digamos que foi num sítio eletrônico, mandar para a gente qual o sítio eletrônico que está, descrever qual que está, para que a gente tenha ciência do que está efetivamente lá. Se foi, digamos, uma agressão física, umas vias de fato, ela foi empurrada por um outro candidato, digamos, né, ou por quem quer que seja, né, foi empurrada, buscar testemunhas, nomes de testemunhas, né, nomes, endereços, telefones, de testemunhas que tenham presenciado o fato, alguma ofensa na internet, digamos, em grupos de WhatsApp, conseguir os prints dessas conversas para a gente ter um mínimo de prova do que efetivamente aconteceu. E a gente dá o andamento a esses casos. Espero ter esclarecido. Eu acho também, só complementando, eu acho importante também ter registro de todas as ações, né, da qual ela se sentiu vítima. Primeiro, ela ter noção conseguir visualizar como uma violência aquele ato que foi praticado contra ela, né? E também registrar todos os pequenos atos, porque às vezes uma ação isolada, né, é insuficiente para fundamentar uma denúncia, mas porque a gente sabe que a violência de gênero, ela às vezes é sutil, é mais sofisticada, ou é difícil, a gente precisa também desnaturalizar, muitas vezes, esse tipo de violência. Então, eu acredito que quando a mulher é vítima ela tentar registrar todos às vezes, um conjunto de ações que ela sofreu, é mais fácil de concretizar, de concretizar uma ação, um ato de violência, assim, né? Principalmente em relação a essas questões virtuais, também tentar registrar, descobrir de alguma maneira a origem, né? Se tem algum dado de porque o que a gente verifica que é muitos perfis falsos, então ter registro de todas as violências que sofreu, né? Eu acho que isso é importante também para ter elementos para a gente conseguir dar um encaminhamento correto a esses casos. E outra coisa que eu queria falar também é que não são só as mulheres vítimas de violência que podem acessar o nosso formulário, né? Às vezes, se você tem conhecimento de alguma situação envolvendo uma mulher, uma candidata, uma mandatária, ou até mesmo uma mulher que está tendo seus direitos políticos violados de alguma maneira, você pode ser não somente a vítima, mas também uma outra pessoa interessada que tenha conhecimento, pode contatar a DPU e narrar isso, porque a gente pode tentar auxiliar essa pessoa. Rafaela, pegando o gancho no que você falou, a gente tem uma pesquisa que foi lançada recentemente, né, pelo Instituto Alziras, que teve o apoio do Observatório, na qual nós fizemos uma análise de 175 representações de violência política de gênero e de raça que foram monitoradas pelo GT, né, de violência política do Ministério Público Federal. Nesse estudo, a gente percebeu que entre os anos de 2021 e 2023, ou seja, os primeiros 2 anos, né, de funcionamento da legislação, né, quando a legislação se efetiva, 23% das denúncias foram arquivadas, ou seja, o Ministério Público entendeu que em 23% delas não haveria, né, não deveriam se converter numa ação eleitoral. E o relatório dessa pesquisa, realizada, né, pelo Instituto Alziras, informa ainda que nós não tivemos acesso, né, não conseguimos o acesso à íntegra desses processos para entender as razões desses arquivamentos, né. Uma coisa que a gente pensa quando a gente vê esse número, né, de arquivamentos, 23% de denúncias que não foram para frente, a gente fica pensando, será que elas foram feitas de forma adequada, né? Será que elas têm todo o material que é necessário, quer dizer, toda a questão legal envolvida? E aí, Rafaela, eu te pergunto, né, quais seriam, assim, os principais erros que as pessoas cometem na elaboração dessas denúncias, ou como que a gente pode fazer, né,
que pode levar uma denúncia a não ser aceita, mesmo que tenha havido a situação, né? Então, Cristiane, eu acredito, eu não tive acesso, né, como vocês, às denúncias, às decisões de arquivamento, então a gente está trabalhando com hipóteses mesmo, né, com sugestões, né, imaginando o motivo. Eu acredito que a lei é nova, né, eu acho que, da mesma maneira que eu falei que essa desigualdade, essa falta de conscientização a respeito do que é violência, a naturalização da violência contra a mulher, especialmente no ambiente político, que é um ambiente cuja violência é considerada típica, né, do próprio ambiente, muitas vezes ela pode ser naturalizada e pode ter levado isso a uma decisão de arquivamento por não se vislumbrar violência naquele caso, né? Tanto que no caso que a gente está trabalhando, né, que foi recebido aqui pelo programa, o juiz de primeiro grau não viu violência política num caso que era cível, e recorrendo ao tribunal, o tribunal reconheceu, então houve a revisão dessa decisão. Então, eu acho que uma maneira de, talvez, que mais denúncias sejam analisadas ou que haja esse reconhecimento, um maior reconhecimento da violência política, de casos de violência política, não só no âmbito criminal, mas também no âmbito civil, que isso também perpassa, né, as ações cíveis, eu acho que a consolidação da lei, né, então é uma lei nova de 2021, eu acho que tem que ter, ao longo do tempo, essa interiorização, essa conscientização, essa capacitação dos próprios, das pessoas que trabalham no sistema de justiça, eu acho que isso interfere, e também o acompanhamento das instituições. Então, acho que por isso é importante o DPU estar participando também, para, no caso desse, estar ali para poder recorrer, né? Então, acho que até a gente das denúncias, tudo muito novo, né? Então, a gente recebeu dessas eleições, mas a ideia é acompanhar esses inquéritos, acompanhar eventual oferecimento de denúncia, e se houver um arquivamento, verificar a possibilidade de recorrer disso, para justamente levar a últimas instâncias, né, a mais a possibilidade de análise desses casos, né? E eu acho também que a falta tem muitos casos que é difícil a prova, né? Então, até de descobrir quem são os agressores, né? Principalmente em rede social e no âmbito virtual, muitas vezes algumas denúncias não vão poder ir para frente por falta de se identificar o agressor. Então, a importância de se fazer a denúncia, de se procurar ajuda o quanto antes, para que esses dados não se percam, né? Que se possa rastrear de onde que é a origem dessa violência, dessa agressão. Mas a ideia, eu acho que, na minha opinião, são vários motivos que levam a isso, né? E também foram as primeiras, os dados, acho que o grupo de trabalho, que a DPU também tem a honra de participar desde junho desse ano, esses dados que estão sendo monitorados, eles são das eleições, da primeira eleição que houve com essa lei. Então, eu acho que, na minha opinião, isso vai aumentar. As primeiras eleições municipais foram a de 2024. Então, a tendência, eu acho que teve todo um trabalho, né, do grupo de trabalho, de todos, né, dos TREs, dos outros, né, do Ministério Público, agora também da Defensoria, né, da Câmara, do Senado, das instituições, também da sociedade civil, para a divulgação, para que essa lei pegue, né? Então, eu acho que a minha esperança, né, a minha expectativa é que isso aumente, né, que o número de arquivamentos diminua, né, que mais ações sejam, porque a gente sabe que não é por falta infelizmente, não é por falta de casos de violência, né, sim talvez por falta de elementos de prova, de conscientização, de disseminação do que é uma violência, de reconhecer uma violência exatamente no caso concreto. Então, assim, a minha expectativa é que isso aumente, que se consolide no sistema de justiça. Exatamente, né? Até porque, se a gente for considerar em 2 anos 175 casos, nós sabemos da nossa experiência, o simples noticiário já nos indica que foram muito mais casos do que os que chegaram, né, ao Ministério Público. Por isso que a gente ficou, né, quando a gente viu os resultados, o que está acontecendo, né? Primeiro que são poucas denúncias que chegam, né? E depois, por que elas são arquivadas, né? Eu acho que isso que você fala da naturalização é uma questão realmente de educação mesmo, né? De letramento para a questão, né? Que eu acho que a lei também promove, né?
Porque você vai ter situações, como você falou, que às vezes a pessoa acha, não, isso é do jogo político, disputa política é assim, é dura, a pessoa me agrediu, mas isso faz parte da batalha política, só que não, né? São casos de violência exatamente. E a partir também de uma jurisprudência, né, que vai se formando, fica mais fácil também de entender como montar melhor essas denúncias, né, e como que esses processos vão caminhar. E aí vocês citaram, né, já um caso que vocês atenderam, né, recentemente, apoiaram recentemente. Vocês conseguem, Diana, fazer já um balanço deste ano, a partir dos pedidos que chegaram até vocês por meio desse canal que a DPU lançou? O que vocês conseguem olhar para as eleições deste ano e dizer mais ou menos como que isso está ressoando, né, na população, a nova lei, e como foram as eleições deste ano? Agora a gente ainda vai para o segundo turno, mas em termos para as vereadoras, né, que são a maior parte das candidatas, vocês já conseguem fazer um balanço do que foi esse ano? Nós estamos trabalhando ainda com os dados, né? Ainda ficaremos até o dia 30 de novembro, mas até agora, o que podemos perceber é que as denúncias elas ainda não chegam em grande quantitativo. Não que não exista por aí, porque sabemos que existe, mas toda essa questão da novidade da legislação, a questão de dificuldade de identificação do que seria efetivamente uma violência política contra a mulher, faz com que acabe havendo uma subnotificação. Nós temos certeza que há muito mais casos do que foram notificados, muito mais casos. A maior parte dos casos que a gente consegue identificar é de mensagens ofensivas, né, em meios de internet, seja em redes sociais, sejam em sites. E, basicamente, é o que a gente tem percebido até esse momento. Há também algumas questões de agressões físicas, de ameaças, mas esses têm sido em menor número. A internet tem possibilitado maiores violências contra a mulher. E outra coisa que eu queria destacar do projeto, né, do que a gente, como disse a Diana, a gente ainda não está fazendo esse monitoramento, ainda não tem os dados reunidos, mas a gente acompanha, né, a gente tem as nossas impressões do que está acontecendo, é que a gente está recebendo denúncias de violência política não só contra candidatas e mandatárias, também muitas ativistas ou apoiadoras políticas, né, então a importância de dar esse... então, eu acho interessante o formulário, a natureza do formulário da defensoria, porque ele ficou bem amplo, né? Então, não só a vítima pode denunciar, pode ser outra pessoa também por apontar uma agressão a uma mulher, mas também o fato de não necessariamente ter que ser candidata ou mandatária para a gente analisar se tem alguma coisa para fazer em favor daquela mulher, tanto de natureza civil, criminal, encaminhar para o Ministério Público, fazer alguma coisa. Então, acho que essa foi uma percepção que eu tive do que a gente vem recebendo, né? A maioria ser por meio virtual, violência do meio virtual, acho que é a maior parte dos casos, e também de ter observado isso, que não só mulheres candidatas e mandatárias que nos procuraram, né? Que também apoiadoras políticas, mulheres que apoiam campanhas, a maioria de outras mulheres que se sentiram vítimas de violência e relataram casos para a Defensoria Pública da União. Então, acho que é um dado para se pensar como proteger, né, essas mulheres também. Sim, porque as ativistas elas estão diretamente envolvidas, né, na campanha, as assessoras ou, enfim, apoiadoras, né, a base. Isso que você falou da internet também é muito interessante, esse dado que vocês trazem, né, para a gente pensar, né, como que a internet se tornou um ambiente realmente hostil para as mulheres, né? Isso até foi tema de um dos nossos episódios que nós conversamos, né? Na nossa série, nós temos um deles que nós conversamos com a Gabriela da Costa, do ITS do Rio, que ela fala exatamente sobre a questão da violência política nas mídias sociais, né? Na internet, por esses meios virtuais, que realmente é um negócio bem assustador, né? Esse dado que vocês trazem já corrobora uma percepção que a gente tem a partir de dados, de várias pesquisas e também da nossa própria experiência, né, dentro do projeto, com as candidatas, o relato delas, né, de como a internet se tornou um campo de batalha mesmo, né, como elas recebem, né,
ameaças, xingamentos, né? Enfim, vídeos horríveis, montagens, toda a questão da Deep Web também, né? Acho que a gente vai ter que parar para pensar seriamente sobre como, né, enfrentar esse ambiente tão hostil, né? Como tornar um ambiente menos hostil, né? Acho que toda a política vai ter que ser repensada, né, a partir desse novo modo de se fazer política que surgiu por meio das redes sociais e foi uma velocidade muito rápida em que isso aconteceu, né? Então é isso, trouxe mais violência, trouxe uma sensação de anonimato ali, né, que faz com que a violência aumente, porque as pessoas ficam com essa sensação de impunidade ali nesse meio. Então, assim, trouxe vantagens também, obviamente, né, se aumenta a participação de grupos minorizados, né, pessoas que não teriam, talvez, acesso a uma política mais tradicional, mas com isso vem também as dificuldades, né, que é como se combate, então, os crimes num ambiente que ainda não tem regulamentação, né, que ainda não se tem o mesmo controle que se tem de outras instâncias de debate político. E aí, falando sobre isso, queria aproveitar para perguntar para vocês, porque, assim, nesse mesmo estudo do Instituto Alzira, né, a gente viu que só teve uma, até agora, né, das representações, né, que o GT está acompanhando, só teve uma sentença condenatória, né, e outras ainda estão caminhando, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas qual que é a punição para o agressor, no caso de violência política, né? Quais são os tipos de punição que podem acontecer de acordo com a lei? Em caso de condenação, a previsão tanto, né, a previsão de crimes, né, tanto na lei 14.192, que é a lei que estabelece, né, a violência política de gênero, como no Código Penal, a pena é no mínimo de 1 ano e pode chegar até 6 anos, a depender do tipo penal. Isso de pena de prisão, que a gente fala, que é a pena privativa de liberdade. Mas há também incumulação, uma condenação a pena de multa. Fora isso, ainda tem um dos efeitos automáticos da condenação, a suspensão dos direitos políticos. Então, se aquela pessoa, por exemplo, que cometeu for um político, ele não poderá exercer seus direitos políticos, seja de votar, seja de ser votado, né, no período dessa condenação. Me diga uma coisa, Rafaela, até quando as mulheres que concorreram ou que participaram dessa eleição podem recorrer ao programa? Até quando? Quem ainda não fez a denúncia ou quem vai concorrer ao segundo turno, né? Porque a gente vai ter o segundo turno para prefeitas, várias mulheres estão concorrendo, né, nas cidades maiores aí, de mais de 200 mil. Até quando elas podem recorrer ao programa e denunciar essas situações de violência? Então, o formulário ele vai estar disponível no site, né, que foi indicado ali da DPU, até o dia 30 de novembro desse ano. Então, para todas as mulheres que se sentirem vítimas de violência e quiserem buscar a assistência por meio da Defensoria Pública da União, podem preencher até essa data, até 30 de novembro, mesmo que se refiram a fatos, né, que já passaram ali do período eleitoral, né, então, caso a mulher tenha sofrido alguma violência, não tenha conseguido tempo, ou agora que descobriu o canal, esse caminho, então, pode ainda fazer uso do programa até o dia 30, enviar esses pedidos de assistência até o dia 30 de novembro. E eu queria reiterar também que não é só, a gente não está trabalhando só com os casos criminais do eleitoral, né? Então, a gente trabalhou com questões de propaganda irregular, também envolvendo todos, né, envolvendo essa temática da violência política de gênero, mas a gente está tentando ampliar esse conceito para as outras áreas, né? Porque a gente sabe que não acontece só né, eu acho que tem o caminho, o criminal, ele né, o sistema criminal de punição é uma via que existe, que é importante, mas que eu acho que a gente tem que sensibilizar e trazer esses conceitos e a impossibilidade de praticar atos de violência para todas as ações, né? Para que a pessoa sofra efeitos cíveis também em relação a isso. Então, se tiver um site divulgando alguma informação ou uma matéria que contenha algum tipo de violência contra a mulher, a gente consegue, na área civil também, atuar para impedir que isso continue, né? Que essa violência continue. Então, assim, tanto por isso, então, as mulheres que se sentirem vítimas de violência em algum momento, de alguma questão, né, a Defensoria ela tem essa função também de
educação em direitos, né? Então, a gente vai tentar, se não for atribuição da DPU, se não houver o que fazer, a gente vai tentar orientar da melhor maneira possível algum caminho para acolher e para que essa mulher tenha o acolhimento e também que seu caso seja levado adiante da maneira mais efetiva possível. Esse serviço de orientação jurídica é super importante, né? Já diz a sabedoria popular, né? Se não, às vezes doer no bolso é o melhor combate, né, às condutas ilícitas, né? Isso, e às vezes se a mulher tiver direito a desculpa, se a mulher tiver direito, por exemplo, for vítima de algum tipo de violação civil, né, que não seja do âmbito eleitoral ou criminal federal, que fuja da atribuição da DPU, Defensoria Pública da União vai fazer um encaminhamento para a Defensoria do Estado. Então, acho que essa orientação mesmo, essa proteção integral, essa assistência jurídica integral é muito importante, sim, até para as cidadãs poderem exercer seus direitos políticos da maneira com maior liberdade, mais integral possível, né? Só para complementar, assim, deixando claro, né, que o formulário vai ficar disponível até dia 30 de novembro, porém a Defensoria Pública da União é uma instituição permanente. Então, e a nossa atribuição para atuação eleitoral é permanente também. Então, mesmo após esse prazo, caso alguma mulher se sinta, né, violada nos seus direitos políticos, ela pode procurar alguma unidade, ela pode entrar no site www.dpu.def.br, pesquisar a unidade mais próxima da sua região e procurar esse atendimento. E faremos o que for possível dentro daquele caso. Perfeito, super importante salientar isso também, né, que a Defensoria Pública, ela, inclusive em outras matérias, né, ela está ali sempre à disposição, né, para dar esse suporte jurídico, esse apoio jurídico às pessoas, principalmente às pessoas que não têm condições de arcar com uma defesa particular, né, privada, e que isso vai estar sempre à disposição. O programa é simplesmente um esforço voltado para as eleições, né, e também para fazer com que essa lei, que é uma lei nova, também se fortaleça, né, seja mais conhecida, e, enfim, as mulheres acessem mais os seus direitos relacionados a essa lei. Mas, olha, muito obrigada pela presença de vocês duas aqui hoje. Compartilhamos informações super interessantes, que certamente vão enriquecer muito aí o conhecimento da audiência sobre esse tema. A gente agradece demais o apoio de vocês, o apoio ao projeto, né? Vocês já participaram junto com a gente de um encontro do Entre Nós com candidatas às eleições deste ano. Então, mais uma vez, obrigada pela parceria e esperamos nos ver em breve. Obrigada, agradeço a oportunidade, né? O apoio também ao nosso projeto. Eu acho que as instituições trabalhando em conjunto fortalecem a atuação, o enfrentamento à violência política de gênero e colocar a DPU sempre à disposição do observatório e de todas as ações relativas a esse tema. Né? Muito obrigada. Obrigada. E obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Continue acompanhando a nossa série de videocasts e todos os materiais do Entre Nós Candidatos. Até mais. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.